Pai, vamos orar pela vida do Filho de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Soberano Deus e eterno Pai, Senhor. Pai, já teve louvor, Senhor. Senhor, já teve a presença do seu Espírito que tiver a oportunidade, Senhor. Mas agora, meu Pai, está a presença daquele que vai trazer a sua palavra, Senhor. Coloca ele nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor possa falar com a sua igreja, Pai. Entrego o Senhor, meu Pai, ele nas suas mãos, mas lhe agradeço em nome do seu Filho amado Jesus Cristo. Amém? Glória a Deus. Cumprimento a santa, amada e gloriosa igreja na paz do Senhor Jesus. Amém. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 28. Glória a Deus, aleluia, Jesus. Livro de Mateus, primeiro livro do Novo Testamento, capítulo 28. Apenas o versículo 19. Quem achou diz amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus: portanto, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado. E eis que estou convosco todos os dias, até a consumação do século. Glória a Deus. Amém. Pode se assentar. Glória a Deus. O tema dessa pregação: por que eu devo evangelizar? Por que eu devo falar de Jesus? Por que é minha, como cristão genuíno, obrigação pregar o Evangelho? Então eu quero ensinar vocês nesta noite o porquê você deve abrir a sua boca onde você estiver, seja na sua casa, seja no seu trabalho, seja na sua faculdade, seja dentro do ônibus, seja dentro do hospital, aonde for, a tempo e fora de tempo. Se o Espírito Santo trouxer a sua consciência e falar: filha, fala do meu evangelho, filho, pregue a minha palavra para fulano, você deve pregar. Mas por que você deve fazer isso? Ponto 1. Deus sempre fez missões. Você sabia que o nosso Deus é um Deus missionário? Como assim, missionário Lucas? Deus, ele é um Deus missionário. Ele levanta pessoas para concluir a missão que ele tem na terra. E eu vou dar alguns exemplos no Velho Testamento e alguns exemplos no Novo Testamento de como o nosso Deus sempre está fazendo missões. O primeiro exemplo no Velho Testamento, Tati, é quando Deus levanta Moisés para libertar o povo da onde? Do Egito. Ou seja, Deus deu uma missão a Moisés: Moisés, você vai ser o libertador de Israel. Você vai tirar o povo do Egito. Quanto tempo o povo estava como escravo do Egito? Mais de 400 anos. Mas Deus tinha prometido a Abraão que levantaria uma nação através dele. Aleluia. E quando chegou o momento certo, Deus fez acontecer. Deus levantou Moisés. Deus levantou Arão. Israel foi libertado. E o nome de Deus foi glorificado. Há um tempo de preparo, pastora Kátia. Há um tempo de silêncio. Mas há um tempo também de você abrir a sua boca e falar: Jesus cura, aleluia, Jesus salva, Jesus liberta e leva para o céu. Ah, mas eu não sei evangelizar. Jesus cura, Jesus salva, aleluia, Jesus liberta. E se você se arrepender, Jesus leva para o céu. Então Deus, ele sempre fez missões. Segundo o exemplo bíblico, Gideão. Quem não lembra da história do pequeno Gideão, que se sentia improvável, se sentia incapaz, e Deus olhou para ele através do anjo e disse: o Senhor é contigo, varão valoroso. E Gideão questionou: como que o Senhor é comigo? Olha a situação, pastor Cláudio, que nós estamos.
Nós estamos vivendo escondido em cavernas. Nós estamos plantando e os midianitas é que estão colhendo. Eu vou fazer prova do Senhor para ver se o Senhor é comigo mesmo. A esponja vai ficar seca e ao redor dela vai ficar tudo molhado. Deus acertou. Agora ao contrário, tudo vai ficar seco e só a esponja vai ficar molhada. Deus provou. Quando Deus levantou Gideão, não importou o número, não importou de onde ele era, não importou quem ele era, qual família ele era, qual cidade ele era, se era pequena ou grande. Através de Gideão, Deus libertou Israel dos midianitas. Ou seja, não importa de onde você veio, não importa se você é improvável ou provável, não importa a sua condição no momento, o que importa é que se Deus te chamou, agarre essa missão com fé, e o nome de Deus através da sua vida será glorificado. Glória a Deus, aleluia. Aleluia, Jesus. Outro profeta messiânico, missionário, Isaías. Isaías foi o homem que mais falou de Jesus no Velho Testamento. Isaías capítulo 53 é um exemplo clássico de Jesus sendo pregado. E ali era um homem de dores, foi esmagado, foi forjado. Deus trabalhou de forma poderosa, um homem de dores, a qual nós não tínhamos que achar que ele era legal. Por quê? Porque a aparência dele não passava isso. Ele foi pisado, ele foi esmagado. Mas Isaías diz: o castigo que nos traz a paz, aleluia, estava Deus, sobre ele. Glória E pelas suas pisaduras nós fomos sarados. aleluia. É profundo isso. Isaías também foi um profeta messiânico. Isaías também foi um missionário. Toda pessoa, pastor Cláudio, que Deus dá um talento, é para multiplicar. Ah, mas o meu talento é manter a organização. Eu sou muito organizado. Você sabia que é um dom? Lê lá Romanos 12. Quando começa a falar dos dons para a igreja. Se o seu dom é organização, então usa seu dom para organizar a igreja. Manter a igreja limpa. Manter as cadeiras no lugar, manter as cadeiras limpas. Ah, o meu dom, por exemplo, é servir com comida. Prepara uma comida gostosa, uma sopa. Vai no morador do seu bairro mesmo. Não estou falando para você ir na Sé, no centro. Não, lá já tem muita gente que faz esses trabalhos. Aqui no redor mesmo, no São Jorge, Arpoador, João 23. Prepara uma sopa bem gostosa, igual às vezes o pastor prepara, e sai entregando. Irmãos, não precisa de muito, precisa de disposição. Jesus disse o quê? Ide. Apenas isso, ide. Vai, meu filho. Vai que enquanto você for, eu te sustento. Vai que enquanto você for, eu te renovo. Vai enquanto você for, eu te dou graça. Lá em Salmos diz assim: abre bem a tua boca e eu a encherei. Então todas as vezes que você tiver com desculpinha na mente falando, eu não sei falar igual Moisés, não, somente abre a boca, porque Jesus prometeu, não vai ser você que vai falar, vai ser o Espírito de Deus através da sua vida. É o Espírito de Deus que vai te usar poderosamente para você pregar o Evangelho, e você vai ver vidas sendo transformadas e o nome de Deus sendo glorificado. Glória a Deus, aleluia. Eu tenho um testemunho, irmão, para contar. Eu nem sabia. Uma ex-usuária de droga morava na rua. Eu acredito que a pastora Kátia, pastor Cláudio, alguns aqui conhecem. Agora ela foi levantada a pastora também, pastora Vanessa, que congregava com o apóstolo Bruno. Ela era usuária de crack, usuária de droga. Teve um culto que eu estava junto. Ela foi contar o testemunho, apontou para mim e falou: foi através do seu Jesus te ama que a minha vida aleluia, foi transformada. Deus. Olha aí, não precisou de muito. É verdade. Eu não precisei fazer curso de teologia, não que você não deva fazer. Se você for fazer, faça, porque é muito bom. Eu não precisei ler a Bíblia inteira. Eu não precisei ficar horas e horas. Jesus, o que eu vou falar? Jesus, o que eu vou pregar? Ela falou que no momento que eu falei Jesus te ama, deu uma raiva no coração dela que ela pensou em me dar uma facada. Mas aquela palavra entrou com uma flecha tão poderosa no coração dela
que ela caiu em arrependimento e hoje vive para a glória de Deus, foi transformada. O nome de Deus tem sido glorificado. Por quê? Porque eu abri a boca com ousadia e simplicidade, Tati, e disse: Jesus te ama. Glória a Deus, aleluia. Power. Sabe aquela pessoa que está do seu lado ali no ônibus, você está sentado? Quantas vezes, irmãos? Eu andei de ônibus, para a glória de Deus, para a glória de Deus, eu tenho uma motinha, mas quantas vezes eu andei de ônibus, quantos anos eu andei de ônibus e sentava do lado da pessoa assim, pastor Cláudio, e vinha aquele incômodo. Quem prega sabe como que é? Fala de Jesus. Fala de Jesus. Aí você fica lutando. Ai, Espírito Santo, mas eu estou dentro do ônibus agora. Fala de Jesus. Fala de Jesus. E você começa a pregar. Você fala: moça, posso te falar algo muito importante? Ela curiosamente vai perguntar: o quê? Jesus te ama. Glória a Jesus Deus. tem uma obra poderosa para fazer na sua vida. Aleluia, Jesus Deus. morreu na cruz a seu favor, ressuscitou ao terceiro dia e em breve voltará. Jesus está te chamando para o arrependimento, porque quer fazer de você uma nova criatura, e o nome de Deus vai ser exaltado através da sua vida. Pronto, o evangelho foi pregado, pastora, a semente foi lançada. Aí muitas vezes você Aleluia, pensa: Deus. falei de Jesus, não vai dar nada. Não. Sempre vai dar resultado, porque Jesus, o eterno Deus, prometeu: quando eu lanço a minha palavra, é como chuva que cai sobre a terra. Ela vai produzir frutos e não volta para mim vazia. Talvez essa pessoa de momento te ignorou, mas serviu no mundo espiritual. Porque Spurgeon dizia: pregue o evangelho, mesmo que aparentemente não esteja acontecendo nada. No mundo espiritual, pastora Cláudia, pastora Kátia, desculpa, o evangelho é como uma bomba atômica e está trazendo salvação e libertação para quem está ouvindo. Essa pessoa que você pregou, talvez ela não tenha ouvido mesmo não, missionário. Mas essa pessoa vai lá e fala para outra: eu estava ali no ônibus um dia, agoniada, triste, cabisbaixa, depressiva, aquela correria no trabalho, aquele chefe que não presta, e do nada parou uma jovem do meu lado, sentou e falou: Jesus te ama. Ou seja, essa pessoa já está falando o testemunho para outra pessoa, e essa outra pessoa: sério, como foi isso? Ela sentou do meu lado e falou: Jesus te ama, Jesus tem uma obra na sua vida. Eu não entendi muito direito. Então, ou seja, dessa pessoa que é ímpia, já está falando para outra pessoa, e essa outra pessoa já está sendo evangelizada através da ímpia, e o nome de Deus está sendo exaltado. Não era assim que estava acontecendo na igreja de Filipos. Paulo falou o quê? Não importa se eles estão pregando por inveja, não importa se eles estão pregando por porfia, não importa se eles estão pregando querendo lucro. Com os ímpios eu não tenho preocupação. Leia lá a carta de Filipenses. O que importa é que o evangelho de Jesus Cristo está sendo pregado. Glória a Deus. Se o ímpio, igual essas, desculpa falar, essas megas igrejas que só querem, se eles estão às vezes pregando o evangelho para receber lucro, irmão, não se importe. Deixa que Deus cuida. O que importa é quando eles abrem a boca e pelo menos uma vez na televisão, pelo menos uma vez eles falam: Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou ao terceiro dia, Jesus está trazendo salvação para sua casa. Mesmo que eles são falsos profetas e falsos pastores, uma vez que eles abrirem os lábios para falar aquilo que está na palavra de Deus, Deus vai fazer a obra. Por quê? Porque o compromisso com Deus não é com o pregador exatamente. O compromisso com Deus não é com a pregadora exatamente. O compromisso com Deus é com a sua promessa. Toda palavra lançada não vai voltar para mim vazia, vai dar fruto, e eu serei reconhecido entre todas as nações, diz o Senhor. Então você serve a um Deus missionário. Olha para o irmão que está ao seu lado e diz assim: vamos começar a fazer missão? É agora, é depois do culto. Aquele seu vizinho que você sempre dá: opa, boa noite, boa tarde. Quando você der uma boa noite para ele, ele responder com boa noite, já lança uma palavra: Jesus te ama. Aleluia. Pronto, você foi dormir.
Você vai ver a alegria que o Espírito Santo vai trazer para você, porque você falou, Jesus te ama. Aquele seu vizinho que fala, boa noite, opa, tudo bem? Que você já troca uma ideia melhor. Ô, eu congrego numa igreja tal, vamos fazer uma visita um dia? Ele, por quê? Aí você vai lá e fala, porque Jesus morreu por você na cruz. Aleluia, e ao terceiro Deus. dia ressuscitou. Irmãos, eu tô falando para fazer alguma coisa difícil aqui? É no seu dia a dia mesmo. É minha mãe que é ímpia. E quando eu vou dar uma boa noite para minha mãe, eu falo, mãe, Jesus te ama. É pro meu irmão, a pastora Kátia conhece, que é ímpio, que dá trabalho, que é só Jesus na causa, mas eu chego nele e falo, Luan, eu estou orando por você. E o nome de Deus ainda vai ser exaltado Aleluia, através da Deus. sua vida. Glória a Deus. Eu não estou arrumando briga, eu não estou forçando, eu não estou querendo convencer, não. Quem convence é Deus. A sua obrigação é falar. A sua obrigação é pregar. Deixa que Deus convence. Deixa que Deus faça a obra. E pode ter certeza, se Ele te prometeu no momento certo, Aleluia, Ele Deus. vai. Por exemplo, as mulheres. Ah, meu marido é ímpio. Meu marido não quer saber de Jesus. Pedro fala como que você vai ganhar o seu marido para Jesus. Como? Através do seu comportamento. Eles têm que notar em você que agora você é mulher de Deus. Lê lá depois a carta de Pedro. Como uma mulher deve se comportar diante de um marido ímpio? Através do seu comportamento. Não é gritando com ele, não é batendo boca, é você se sujeitando à autoridade de marido que Deus deu a ele e fazendo o seu papel como mulher, servindo-o, amando-o, junto lado a lado. E pode ter certeza, quando você discutir menos e praticar mais, ele vai notar a mudança e vai falar, nossa amor, você está diferente. Valeu. Antigamente a gente discutia essas questões, a gente quebrava o pau, mas o que aconteceu? Agora você me ouve, agora você me escuta. Aleluia. Eu como marido trago uma ideia que vai fazer bem para nossa família, você apoia. É isso, mesmo que ele seja ímpio. Se ele está te trazendo uma ideia, se ele está te trazendo uma questão que vai fazer bem para você e para sua família, o seu papel, mulher, é apoiar, não é bater boca, não é discutir. Qual que é o seu papel dentro de casa? Você sabe qual que é o seu papel. Faça seu papel com excelência. E através das suas obras, você ganhará ele para Jesus. Porque Deus prometeu isso na carta de Pedro. Se não me falha a memória, capítulo 3, versículo 1 em diante, que fala que se os maridos não respeitam as mulheres, as orações não são respondidas. Enfim, esses pequenos temas aqui que eu estou trazendo, estude depois, separa 10, 20 minutos. Tem o chat GPT hoje, ali no Facebook, no WhatsApp mesmo, fala como uma mulher, pergunta lá como uma mulher cristã deve se comportar em casa. Traga versículos bíblicos. Eu faço isso direto e tiro minhas dúvidas ali. Vamos usar a tecnologia a nosso favor, não é só para perder tempo em rede social, não. Lá no seu status, posta assim no seu status, hoje à noite quando você chegar, posta no seu status. O culto foi uma bênção. Jesus abençoe a sua semana. Valeu. Aleluia. Eu não estou falando nada difícil, nada impossível. Não estou falando para você tirar passaporte, para você ir para a África, para você ir para Angola, para você ir para... Não, não. O evangelho começa em Jerusalém. De Jerusalém vai para Samaria. De Samaria vai para os arredores. E dos arredores vai para todo o mundo. Para a glória de Deus. Quando Jesus designou os discípulos, pastor, na onde que Jesus mandou os discípulos ficar? Jerusalém. Fica onde onde que o profeta não tem honra mesmo. Não tem honra mesmo. É na onde você nasceu. Você pode ver. Poucas pessoas te escutam. Poucas pessoas dão valor ao seu testemunho. Mas pode ter certeza, tem também poucas pessoas que te admiram. Tem também poucas pessoas que te vê de longe e falam, eu conheço aquela dali. Antes era assim, usava droga, saía pra balada, ficava com todo mundo, e hoje é uma mulher de Deus. Aleluia, Tem pessoas que olham para você e vê a obra que Deus fez na sua vida e glorifica o nome do Senhor. Não é possível que você nunca ouviu isso. Alguém lá do seu bairro chegar em você e falar, nossa, como você mudou. Nossa, eu vejo um brilho no seu rosto. Não é possível. Nossa, eu vejo um brilho no seu rosto.
Nossa, como você se comporta diferente. Eu lembro nas antigas, você era assim, 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 e agora você está sendo transformada. São coisas do dia a dia. Evangelho, irmãos. Evangelho é dia a dia. Paulo, o pastor José, ele disse assim, ó: eu preguei para toda a guarda romana. Vamos contextualizar aqui. Como que você acha que Paulo pregou para toda a guarda romana? Acho que ele fala isso na carta aos Filipenses. Quando os seguranças iam fazer a segurança domiciliar de Paulo, com certeza Paulo fazia aquela oração e falava: Jesus, abre o momento da oportunidade. Quando esse guarda me der a oportunidade, eu vou falar do teu nome. Aí trocava o turno de guarda. Jesus, abre o momento da oportunidade. E quando o Senhor abrir a oportunidade para me falar do seu nome, eu vou falar de Jesus para esse guarda. E assim Paulo pregou para toda a guarda pretoriana. Chegou até os reis, chegou até os imperadores. E o nome de Jesus estava sendo pregado através de Paulo, mesmo ele sendo preso lá em Roma. Lucas, mas eu não sei o que falar. João capítulo 3, versículo 16. Lê para ele. Posso ler o versículo para você? Posso? Pode, lê aí. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho único, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Irmãos, eu lembro como se fosse hoje. A primeira vez que eu fui evangelizar, só saiu o versículo bíblico todo trêmulo, todo tremido, mas saiu. Não desisti não. No segundo, a mesma coisa. Na terceira evangelização, a mesma coisa. Na quarta, na quinta, o Espírito Santo foi te aperfeiçoando. E hoje você abre a boca com facilidade para falar. Meu amigo, existem dois caminhos. Ou é o céu, ou é o inferno. Aquelas vezes que o Espírito Santo te usa para ser mais duro, né? Para onde você está indo? E a própria consciência da pessoa, o Espírito Santo vai fazer a obra. Eu estou indo para o inferno. Aí tem alguns que vai querer se justificar. Não, eu faço isso, eu faço aquilo, mas Deus está no meu coração. Não. Se Ele te der a oportunidade para você falar, você fala. Deus só entra nos nossos corações quando nós estamos obedecendo à vontade de Deus. Pode falar. Não, mas Deus cuida de mim, Deus cuida. Mas quesito salvação, você precisa se arrepender dos seus pecados, crer no Evangelho. Novo Testamento, João Batista. Ele era um grande missionário. Mesmo no deserto, ele estava fazendo a obra de Deus. E João Batista era daqueles mais ousados, né, pastor? Pegava o imperador passando assim, ó, em adultério. Imperador Herodes, você está em adultério. Se arrependa dos seus pecados. Tanto é, olha que negócio dele, olha que profundo, pastora Kátia. Sabe por que João Batista morreu? Porque ele tinha uma visão bíblica acerca da família. Vou repetir. Sabe por que João Batista morreu? Porque ele tinha uma visão bíblica acerca da família. Qual que era a visão de João? Herodes, você não deve cometer adultério com outra mulher. Você deve ser fiel à sua esposa, fiel à sua família, e assim você conviver dignamente. Mas por ele apresentar uma visão bíblica acerca da família, ele foi degolado. Tempos difíceis vai chegar aqui no Brasil. Não sei se vocês estão acompanhando, mas por exemplo, pastor Silas Malafaia, que é uma voz que representa nós, o povo evangélico nas redes sociais, enfim, está sendo boicotado pelo STJ. Por quê? Porque está falando a verdade. O que você acha que está acontecendo lá no Oriente agora? Que lá já está de manhã. Quem já ouviu falar da janela 1040? A missionária já ouviu falar. Estuda sobre isso. O que é a janela 1040? São os piores países para você pregar o Evangelho. E se os caras te pegar pregando o Evangelho, ou você é morto, ou você vai para um campo de concentração a fazer trabalho forçado. Agora, neste exato momento, eu tenho plena certeza do que eu estou falando.
Tem cristãos que estão sendo perseguidos por pregar o evangelho. Tempos difíceis vai chegar no Brasil. Mas quanto mais aperta a igreja, quanto mais pisa na igreja, aparentemente, mais a igreja cresce. Aleluia, Valeu. Deus. O que o imperador dizia? Caramba, quanto mais eu mato crente, mais crente aparece. Por quê? Porque o sangue dos crentes era testemunho para os de fora. A ponto de no Coliseu, olha que história profunda. Lê, irmãos. Tem um documentário, cristãos no Coliseu, cristãos sendo perseguidos. Lê lá, tem um documentário que é bem legal para você assistir em família. Pastora, olha que testemunho forte. Os imperadores estavam pegando os cristãos, colocando no Coliseu para serem torturados e comidos por leões. Só que tinha um detalhe. Deus estava dando alegria aos cristãos no momento da perseguição. Então os cristãos, pastora, entraram no Coliseu de Roma alegre, feliz, enquanto toda a plateia estava esperando um espetáculo, eles serem devorados pelos leões. Tem no documentário, é registro histórico, e isso aconteceu comprovadamente. Eles estavam entrando alegres. Por quê? Porque eles sabiam que iriam morrer e iriam encontrar-se com Jesus. Sabe o que estava começando a acontecer? A plateia estava sendo impactada. Mas como assim? Eles vão ser mortos, eles vão ser degolados, eles vão ser triturados pelos leões, e eles estão alegres, porque era a promessa de Jesus. Aleluia. No meio do seu sofrimento, no meio da sua luta, no meio da sua dificuldade, eu vou te dar uma alegria inexplicável, aonde as pessoas vão olhar para você e vão ficar sem entender. Como esse pastor passa tanta prova? Como esse pastor passa tanta luta? Como esse pastor passa tanta dificuldade? E mesmo assim está com alegria no rosto. E mesmo assim está com fé. E mesmo assim está com disposição. Por quê? Porque quem te sustenta não é você mesmo. Quem te sustenta é o Senhor dos Exércitos. Quem te sustenta é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Tem pessoas que olham para você e falam: como ainda ele não parou? Por quê? Porque quem sustenta sou eu, diz o Senhor dos Exércitos. E as pessoas, pastor Cláudio, no meio do Coliseu estavam começando a ir embora. Eles estavam se sentindo impactados, pastora. Por quê? Porque os cristãos estavam indo para a morte, mas estavam indo alegres. Aleluia. Não estava tendo show, não estava tendo espetáculo. Por quê? Porque os cristãos estavam sendo alegres, mesmo em meio à morte. Por que Nabucodonosor ficou impactado com Sadraque, Mesaque e Abednego? Porque foram homens corajosos, aonde Sadraque, Mesaque e Abednego decidiu não se prostrar na Babilônia, não se prostrar ao sistema do momento. Foi lançado na fornalha de fogo. E Deus foi glorificado através daqueles jovens. O quarto homem apareceu naquela fornalha. E Deus foi exaltado. Deus vai te sustentar em meio à perseguição. Deus vai te sustentar em meio aos levantes. Deus vai te sustentar em qualquer situação e circunstância da sua vida. Apenas continue obedecendo. Apenas continue crendo. Apenas continue pregando. E pode ter certeza, o nome de Deus será exaltado. Spurgeon também dizia: mesmo que o ímpio não dê ouvidos, Jesus está sendo pregoado. Jesus está sendo exaltado. E é o nome mais poderoso no mundo espiritual. Jesus, Cristo, o Filho de Deus. O próprio Jesus era missionário. Ele disse, João capítulo 4, versículo 34: a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou. Aleluia. O que Jesus estava querendo? Os discípulos chegou em Jesus depois de um longo dia de trabalho, de pregação, de cura. Rabi, come. Jesus disse: a minha comida é fazer a vontade daquele que enviou. Jesus não estava falando do alimento físico. É lógico que Jesus Cristo precisava comer, e ele comeu. Mas Jesus estava dizendo assim aos discípulos: a minha satisfação, a minha alegria, o que traz prazer à minha alma,
é fazer a vontade de Deus. Aleluia. E a vontade de Deus, amados, é boa, perfeita e agradável. Mesmo que não seja agradável à sua carne, mesmo que não seja perfeita diante dos seus olhos, mesmo que não seja boa diante das circunstâncias, pode acreditar. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus e foram chamados segundo o seu propósito. Eu já ouvi testemunho de pessoas dizendo: eu fui mandado embora porque eu falei de Jesus. Acontece. Acontece. Mas você vai desistir da caminhada porque você perdeu o emprego? Os cristãos estavam perdendo a vida. Os bens daqueles cristãos dos primeiros séculos estavam sendo confiscados. Eles não podiam nem comprar e nem comer, pastora Kátia. E mesmo assim, eles estavam pregando a Jesus e anunciando o Evangelho. Pode ter certeza, essa porta se fechou. Eu não vou te prometer que Deus vai abrir outra e você vai receber o dobro. Não, isso não é promessa bíblica. Talvez você receba até menos numa próxima porta. Mas a promessa bíblica é: mesmo que você foi mandado embora por ter falado de Jesus, eu vou continuar te sustentando. Porque quando Jesus enviou os discípulos, Jesus disse: não leva roupa reserva, não leva dinheiro reserva, não leva nada reserva. Quando os discípulos voltou da missão, Jesus fez uma pergunta: te faltou alguma coisa? Os discípulos falaram: não. Por quê? Porque enquanto você faz a minha obra, diz o Senhor, eu te sustento. Enquanto você prega o Evangelho, eu trago provisão. Enquanto você fala do meu nome, eu te sustento. E não vou deixar você passar necessidades. Igual Davi dizia: eu nunca vi um justo mendigar o pão. Pode demorar um pouquinho, mas a provisão vai chegar. Nem que seja um corvo, igual Elias do Querite, mas a provisão vai chegar. Nem que seja só o arroz com farinha, louvado seja Deus por isso. Nem que seja só o feijão com ovo, louvado seja Deus por isso. Porque Jesus disse em Mateus capítulo 6, versículo 33: buscai primeiro o meu reino e a sua justiça, e todas essas coisas. Quais eram essas coisas? Lê o contexto: comida, bebida e investimento. Tá faltando vestimenta para você? Tá faltando comida para você? Não. Por quê? Porque Deus está cumprindo com a sua promessa. Mas aí tem um detalhe, para mim ir para a conclusão: só novos convertidos conseguem pregar o Evangelho como deve ser pregado. Quem se molha, se eu tiver molhado, todo molhado, eu dei um pulo na piscina e saí todo molhado e te der um abraço, você vai ficar molhado ou seco? Molhado. Por quê? Quem está molhado por Deus vai molhar outras pessoas. Aleluia, Deus. Quem o Espírito Santo derramou a unção vai ser usado para ungir outras pessoas. Não estou falando de óleo físico não, amado. Eu estou falando da graça, do poder e da unção que Deus já te deu no nome de Jesus. Você vai ser usado para falar para outras pessoas. Apenas abra a tua boca e pregue o Evangelho. Só isso, abra a tua boca. Então só novo convertido consegue pregar o Evangelho de forma que ele é. Lucas, o que eu devo falar para as pessoas na hora de pregar o Evangelho? Eu já dei um exemplo, João capítulo 3, versículo 16. Fala da porta larga, da porta estreita, fala do céu, fala do inferno, fala da vida após a morte, fala das catástrofes naturais que está acontecendo, que são profecias que apontam para a volta de Jesus. Fala do... não sei, dê algum exemplo, peça sabedoria ao Espírito Santo. Espírito Santo, me direciona, me dá luz, me dá graça. Pode ter certeza, Ele vai te dar luz e te dar graça para você pregar o Evangelho e o nome de Deus se glorificar através da sua vida. Igual Salomão, perfeito. Salomão pediu sabedoria, Deus deu sabedoria a Salomão, e Salomão escreveu 3 livros, e os livros poderosos: Cantares, Provérbios e Eclesiastes. Mas o que é a conversão? É o novo nascimento, é a mudança de mentalidade. Antes eu tinha prazer no pecado, antes eu tinha prazer em errar,
Antes, eu tinha prazer em descumprir as ordens bíblicas. A partir do momento que o Espírito Santo pegou meu coração e deu um novo coração, não é que eu deixei de pecar, eu deixei de gostar de pecar. Aleluia. É diferente. Nós não vamos deixar de pecar, mas toda vez que nós pecarmos, o Espírito Santo vai trazer a nossa consciência: filho, você errou. E vai bater aquela tristeza, vai bater aquela angústia. É sinal que é o Espírito Santo que está na sua vida dizendo: arrependa-se e não volte mais a praticar isso. Você vai errar de novo, você vai pecar de novo, e o Espírito Santo vai trazer a sua consciência. Igual Martinho Lutero dizia: um cristão genuíno, um cristão verdadeiro, está sempre se arrependendo. É arrependimento após arrependimento. Não é por causa de você que você vai para o céu. Quem disse que é por causa de você? Lá em Isaías capítulo 63, se não me falha a memória, diz que as nossas obras são como trapos de imundícia. Sabe o que é um trapo de imundícia? Quando uma pessoa tinha uma lepra, ela se cobria todo com roupas velhas. E quando ela tirava aquele trapo, fedia muito. Assim são as nossas obras diante de Deus. Você vai para o céu por causa de Jesus. Foi porque Jesus cumpriu toda a lei. E agora nós devemos depositar a nossa confiança em Jesus. E aí se cumpre Romanos capítulo 5, versículo 1. Justificados, pois, pela fé, temos paz com Deus. Romanos 8:1. Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não vivem mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Estou concluindo. Sabe o que significa justificação? Declarado justo. Diante do tribunal de Deus, missionária, você foi declarada justa. Quando Deus lá do céu olha para você, Ele vê Jesus em você. Por quê? Porque as obras de Jesus perfeitas foi imputada a você. E agora, você não tem mais dívida. A dívida do pecado que você tinha com Deus foi pagada. Deixa o diabo te molestar dizendo: você pecou, você errou. Lembra o diabo do futuro dele: é, diabo, eu pequei, eu errei, mas eu me arrependo e fui salvo e justificado por Jesus. Mas você não tem mais oportunidade. O seu futuro te espera no inferno. Não é o diabo não que manda no inferno, não. É Deus que manda no inferno. É Deus que tem toda a autoridade. E o diabo é apenas um cachorrinho na coleira de Deus. Só faz aquilo que Deus permite. Ok? Então eu expliquei que só um novo convertido consegue pregar o Evangelho como deve ser pregado, falando da morte, motivo da morte e ressurreição de Cristo. O que é conversão, que é a nova transformação. E é isso. Você foi chamado por Deus, Deus transformou a sua vida. Se coloque de pé. Pregue o Evangelho. Fale de Jesus. Não se intimide. Vença o medo. Peça a Deus coragem. Jesus, eu não sou corajoso. Jesus disse: aqueles que não têm coragem, aqueles que se envergonham do meu nome, também eu vou se envergonhar do nome dele diante do Pai. Paulo dizia: ai de mim se não pregar o Evangelho. Pelo menos uma vez na semana, pregue o Evangelho. Uma vez no dia. Olhe para uma pessoa, faz um propósito com Deus. Deus, vou fazer um voto, um propósito com o Senhor. Pelo menos uma pessoa no dia, eu vou falar um Jesus te ama. Eu vou falar um Jesus que quer transformar a sua vida. Eu vou falar um Jesus que quer fazer de você uma nova criatura. E o nome de Deus vai ser glorificado. Aleluia. Vamos orar? Soberano Deus, eterno Pai, Pai de amor, Pai de graça, Pai de bondade e de misericórdia. A sua palavra, Pai, de forma simples e prática foi pregada. Senhor, enche-nos de ousadia para pregar o Evangelho. Senhor, perdoa os nossos pecados todas as vezes que o Senhor nos incomodou para falar de Jesus e a gente negou. Senhor, traz sobre nós a verdadeira conversão, Pai. Molha-nos com o óleo do Teu Espírito para nós molharmos outras pessoas. Dá-me ousadia, Jesus, quando eu estiver no ônibus.
Dá-me ousadia quando eu estiver dentro de casa. Vai, Senhor. Dá-me ousadia quando eu estiver conversando com o Vai, vizinho. Dá-me ousadia lá no meu trabalho. Vai, Pai. Dá-me ousadia aonde eu estiver, Vai. Senhor. Dá ousadia à sua igreja. Dá poder à sua igreja. Dá autoridade à sua igreja. Enche a sua igreja do Espírito Santo de Deus para pregar a tua palavra, para andar em obediência e o nome de Deus ser glorificado. Eu agradeço essa rica oportunidade em nome de Jesus e volto com o presbítero. As palmas louvam ao Senhor. Deus abençoe a vida do Lucas, né?